Olá, olá, olá. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos aqui em mais uma live do Instituto de Direito Contemporâneo. E hoje a gente vai ter a honra e a satisfação de trazer aqui para vocês um tema muito atual, que é o projeto de lei 1179 de 2020, projeto esse que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado nesse período de pandemia do coronavírus. É uma lei que não tem, é um projeto de lei que não tem o condão, né, não tem o objetivo, como eu disse, de mudar definitivamente o sistema jurídico, mas sim de resolver os atuais problemas que a gente está passando no presente momento. Bom, então, sem mais delongas, eu vou chamar aqui o nosso convidado principal, que é o professor Arruda Alvim, que vai debater um pouquinho, trazer um pouquinho de informação sobre esse projeto de lei recentíssimo, e quem vai questioná-lo, né, quem vai conduzir o debate, portanto, hoje, é a professora Tereza Arruda Alvim. Uma breve apresentação dos dois, apesar de que não precisa, né? Mas a professora Tereza, livre-docente em processo civil pela PUC de São Paulo, onde dá aula nos cursos de mestrado e doutorado. Professor Arruda Alvim, professor titular também da PUC de São Paulo, onde também leciona no mestrado e no doutorado. Então, eu vou passar a palavra para a professora Tereza, que vai, a partir de agora, conduzir a nossa conversa. Eu acredito que o pessoal já está entrando aí, talvez a gente aguarde mais só uns segundinhos, mas aí eu passo para a professora Tereza para ela fazer a introdução, tá bom? Um abraço e até daqui a pouco. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que para mim é uma honra, um prazer e realmente um privilégio entrevistar o professor Arruda Alvim, meu pai, a respeito desse novo projeto de lei. A convite do meu filho, Rafael Arruda Alvim Pinto. Quero dizer para vocês também que o meu pai desdiz aquele ditado popular no sentido de que santo de casa não faz milagre. Faz sim. Na verdade, os filhos foram para o direito, os netos foram para o direito, e quem sabe a nova bisnetinha Rafaela também vá para o direito. Efetivamente, a figura do meu pai, Arruda Alvim, sempre foi para nós um incentivo. Suas atividades profissionais sempre desempenharam o papel de um grande estímulo e, além de tudo, ele sempre foi um apoio. Nas horas críticas, a gente sempre liga de madrugada, no meio da tarde, pai, estou com um problema aqui, o que você acha disso? E isso, de fato, derruba de vez o ditado de que santo de casa não faz milagre. Preparei aqui umas perguntas para formular para ele a respeito desse projeto de lei, de cuja formulação ele participou. Eu gostaria de saber dele, em primeiro lugar, qual é a filosofia desse projeto. Filosofia, obviamente, entre aspas. Eu gostaria de saber de você quais são os valores encampados e expressados por esse projeto de lei. Bom, antes de ingressar propriamente no tema, eu gostaria de cumprimentar o Rafael Alvim, que é meu neto, e a Tereza Arruda Alvim, que é minha filha. Portanto, a minha satisfação não é uma satisfação normal, é uma satisfação ao quadrado de poder estar aqui nesse programa. Chegando agora, para entrar na questão, ela indaga o problema da filosofia que teria inspirado o projeto de lei 1179. A minha impressão é que a finalidade deste projeto de lei diz respeito a uma melhor circulação de bens e mercadorias e, principalmente, minimizar o baque econômico que decorreu do coronavírus no Brasil e no mundo inteiro. Eu diria o seguinte: este projeto, na verdade, encontra um abrigo constitucional que está no artigo 3º, inciso 1º da Constituição Federal, onde se estabelece que deve a sociedade brasileira, o Brasil, a República Federativa do Brasil, ser uma sociedade justa e solidária. Nesta solidariedade está implicada a existência
de leis, a feitura de leis com este perfil deste projeto. Por outro lado, me parece também que esteve presente no Brasil e no mundo inteiro o chamado princípio da proporcionalidade. Este princípio nasceu no direito constitucional e se espraiou para o direito infraconstitucional, como é o caso dessa legislação ordinária. E, na verdade, o que se tem como proporcionalidade no caso é um assunto de uma gravidade incrível, verdadeiramente de caráter trágico, e outros valores que se encontram normalmente expressados no sistema jurídico. Digamos, o direito civil clássico. É claro que, em realidade, é inviável enfrentar-se uma crise dessa se não se fizessem inúmeras modificações, como foram feitas em outros países, na Alemanha, na Itália e em Portugal. De tal forma que o que se fez foi comparar as grandezas, isto é, a dramaticidade do problema provocado pelo coronavírus na vida sanitária do país, com gravíssimas repercussões na ordem econômica. Eu vi agora, há pouco tempo, meia hora antes, uma declaração do Fundo Monetário Internacional que prevê uma queda de 15% nos PIBs mundiais, o que é uma coisa verdadeiramente dramática. De tal maneira que, sopesados esses valores, resolveu-se interferir na legislação infraconstitucional para acomodar, para torná-la adequada a esta tragédia que se encontra presente no Brasil e no mundo. Basicamente, é o que me parece suscetível de ser dito em relação à filosofia que teria sido inspiradora desse projeto de lei. Bom, então o que você disse, na verdade, é fruto de uma visão macro do problema. Agora, claro. Agora, mais especificamente, colocando a câmera mais perto do objeto, né, estudado, numa visão micro, quais as técnicas de que se valeu o legislador para levar esses objetivos a efeito? Na verdade, o que me parece, tendo já uma visão comparada, por exemplo, na Alemanha, a lei que eles chamam a lei do Corona, o Corona-Gesetz, regulamentou matérias de direito privado, como também matérias extravagantes do direito privado, como direito penal e processo penal. Em Portugal, também se disciplinou de uma maneira ampla, não só a parte jurídica, numa lei, ou mais de uma lei, como também os deveres dos cidadãos em relação ao modo de se comportar, em suma, ao isolamento. De tal maneira que, me parece, e na Itália também. Então, a técnica eleita no direito brasileiro não foi uma técnica de mudar o direito positivo tal como ele preexistia ou ainda preexiste a esse projeto de lei. Na verdade, o que se fez com o objetivo de tornar o sistema jurídico adequado a esta situação que mudou profundamente o tecido social, com repercussões sérias na economia, foi a de tornar a legislação adequada para poder enfrentar esta situação. Mas não se entendeu correto revogar ou alterar a legislação. O que fez esse projeto, o que vai fazer esse projeto, quando se transformar em lei, é suspender a eficácia de determinadas normas que estão nele indicadas. Portanto, e o objetivo disso, na verdade, foi o de não mutilar o direito civil, que é um direito que tem centenas de anos, alguns princípios, até mais do que centenas, chegam a ter uma historicidade milenar, de tal maneira que não seria adequado, não seria correto, segundo entendeu, modificar isso definitivamente, mesmo porque o problema do coronavírus é um problema transitório e uma legislação de emergência. Então, o que se fez
foi suspender a eficácia das normas que se encontram dentro do projeto de lei. Devo também dizer que causa espanto saber que, paralelamente, há no Congresso Nacional perto de 100 projetos de leis, 100 projetos de lei e medidas provisórias que gravitam em torno do problema do coronavírus. Por exemplo, uma delas, que me parece muito importante, é o projeto de lei 1200 de 2020, onde há uma proteção ampla no sentido de estabelecer uma moratória de contratos bancários, financeiros e de crédito ao consumidor enquanto pessoa física. É o que está no artigo 6º desse projeto de lei. De tal maneira que, conquanto este projeto 1179 seja muito importante, ele não exaure o rol de providências que estão sendo tomadas pelo Congresso Nacional. Você acha que esse projeto, de cuja formulação você fez parte, e muitos dos outros, teriam como finalidade também evitar um agravamento da crise do próprio judiciário? Sem dúvida. Eu participei de uma live, a questão de uns 10 ou 15 dias, junto com o ministro Dias Toffoli, o ministro Antônio Carlos Ferreira, do Superior Tribunal de Justiça, e o professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior. E nessa live houve um pronunciamento longo do ministro Dias Toffoli, onde ele lembrou, há 15 dias atrás, um imenso número de acessos ao Supremo Tribunal Federal por causa de problemas decorrentes do coronavírus. De tal maneira que, se não se regulasse como se está regulando, haveria uma verdadeira crise do sistema judiciário brasileiro. Naturalmente, este projeto de lei não vai eliminar a crise, mas, ao que tudo indica, vai minimizar a crise. Essa crise que seria uma crise de grandes proporções, uma crise judiciária de grandes proporções. Como que você definiria o papel desse projeto no conjunto do ordenamento jurídico em vigor? Bom, eu definiria que é uma legislação transitória e emergencial que suspende uma série de normas jurídicas para tornar o sistema jurídico, desde que editado este projeto de lei como lei, adequado a enfrentar uma situação profundamente diferente. É preciso haver uma compatibilidade entre o sistema jurídico e a situação à qual ele se destina a regulamentar. E isto foi o que se entendeu de fazer, principalmente por esse projeto de lei. Mudar o sistema jurídico para torná-lo apto, adequado a enfrentar a situação. Nesse projeto existem normas de caráter hermenêutico? Existem várias normas de caráter hermenêutico. Em princípio, me parece que circunscritas à aplicação da lei em que virá a ser transformada desse projeto de lei. Mas há uma regra que me parece extremamente importante e que já preexistia no sistema jurídico brasileiro. A regra que preexistia, e esta é uma regra igual, é a de que, diante da flexibilidade que hoje se reconhece na interpretação e na aplicação das leis, estabelecer que o juiz deve atentar para as consequências práticas decorrentes de suas decisões. O juiz tem que ter como norte estas consequências práticas. Então, esse me parece um dispositivo de grande alcance que está nesse projeto. Esse dispositivo já preexistia no sistema brasileiro, que era o artigo 20 da Lei Geral de Aplicação das Normas Jurídicas, que se incorporou à antiga Lei de Introdução ao Código Civil. A lista estabelece exatamente isso, até com amplitude maior, porque aquilo diz respeito à parte administrativa, controladora dos sistemas de controle do país e judiciária. Aqui, naturalmente, é uma norma destinada ao magistrado. Certo. Eu acho que seria importante, seria interessante se você pudesse dizer alguma coisa sobre as pessoas que participaram da elaboração desse projeto e sobre o modo como ele tramitou no Senado. Bom, as pessoas que participaram desse projeto foram principalmente as seguintes:
o ministro Dias Toffoli, a quem se deve a ideia, a idealização desse projeto. Esse projeto foi gerenciado pelo ministro Antônio Carlos Ferreira, do Superior Tribunal de Justiça, e pelo professor Otávio Rodrigues Júnior. E outros que participaram, inclusive eu, participamos como redatores desse projeto. Participaram diversos professores da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Fernando Campos Scaff, Paula Forgione, Marcelo Van Adamec e Francisco Satiro. E Rodrigo Xavier Leonardo, da Universidade Federal do Paraná, Rafael Petef da Silva, da Universidade Federal de Santa Catarina, além dos advogados doutora Roberta Rangel e Gabriel Nogueira Dias. Essas foram as pessoas, estas últimas, encarregadas da redação do anteprojeto, entregue ao senador Anastasia, que o apresentou no Senado. Uhum. Eu vou fazer só mais 2 últimas perguntas. Para você ficar bem à vontade, porque a gente está muito bem de tempo, né? Na verdade, a penúltima diz respeito ao conteúdo e à estrutura do projeto. Seria interessante se você pudesse dizer, de uma maneira concisa, alguma coisa sobre como esse projeto está estruturado e o que efetivamente se contém dentro dele. A última... Não, depois eu faço a última. Sim. Esse projeto se divide em 12 capítulos. Sublinha-se inicialmente a calamidade pública, reconhecida pelo Congresso Nacional, pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de 3 do ano de 2020, na esteira de pronunciamento da Organização Mundial de Saúde. Como eu já procurei antecipar, esse projeto não revoga e não altera a legislação, senão que suspende a eficácia de determinadas normas temporariamente, vale dizer, enquanto durar o problema relacionado com os efeitos lesivos do coronavírus. No capítulo 2 desse projeto, se paralisam os prazos de prescrição e decadência, desde a data da vigência desta lei, que está no projeto de lei, até 30 de outubro de 2020. Paralisar os prazos de prescrição e de decadência quer dizer, se o prazo se iniciou, ele se suspende, não se inutiliza aquilo que precedeu. Ele continuará a correr computando o que já ocorreu. E, se não se iniciou, não pode se iniciar. E também há um texto estabelecendo que este regramento da prescrição se aplica à decadência. Está no parágrafo 2º do artigo 3º do projeto de lei. Isto porque há uma regra no direito civil, que é a regra do artigo 207 do Código Civil, que estabelece a regra geral. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Portanto, este projeto teve que dizer que se aplica, fazendo uma exceção ao princípio geral que está no artigo 207 do Código Civil. O capítulo 3º trata das pessoas jurídicas de direito privado. As autoriza a estas associações, sociedades, fundações, organizações religiosas a realizarem assembleias e votações à distância, além de determinar que os conclaves presenciais hão de respeitar as determinações das autoridades sanitárias locais. Isso está nos artigos 4º e 5º. Isso é importante, a determinação das autoridades locais, porque recentemente o Supremo Tribunal entendeu que as autoridades locais também que podem regulamentar diante da competência concorrente que tem com a União Federal, porque esse problema político surgiu e o Supremo o resolveu, a meu ver, corretamente. A abrangência desse texto do capítulo 3º repercute no artigo 59 do Código Civil, onde está o conteúdo das assembleias gerais realizáveis no Código Civil. O capítulo 4º trata da resilição e resolução, isto é, desfazimento do contrato e revisão dos contratos.
deixa claro esse dispositivo que não há eficácia retroativa destas regras deste projeto de lei, o que se afina naturalmente ao artigo 5º, 36 da Constituição Federal, que não admite a retroatividade das leis diante de atos jurídicos perfeitos. E aqui nós temos atos jurídicos perfeitos, ou, na terminologia moderna, negócios jurídicos. Está no artigo 6º deste capítulo 4º. Este artigo 6º dispõe o seguinte: as consequências decorrentes da pandemia do coronavírus nas execuções dos contratos, incluídas as previstas no 393 do Código Civil, não terão efeitos jurídicos retroativos em relação aos artigos 317, 478, 479 e 480, que é a revisão contratual. A referência ao artigo 393 é que se encampa, obviamente, a posição do Código Civil. E o Código Civil dispõe, no artigo 393, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior. Isso aqui, o Código Civil equiparou como suscetíveis de produzirem o mesmo efeito o caso fortuito e a força maior. Teoricamente, é possível distinguir caso fortuito e força maior, mas o direito, aqui andou muito bem, como andou muito bem no projeto de lei, não deve colocar na lei teoricismos que dificultem a aplicação. Direito é uma ciência prática, de tal maneira que correto foi, no Código Civil e aqui, a equiparação entre caso fortuito e força maior. Outra coisa que me parece que esse projeto fez um bem para o país foi distinguir muito bem que uma coisa é direito civil, onde as partes são assumidas como iguais. Outra coisa é o Código do Consumidor com regime diferente. Esse projeto deixa muito claro que as regras modificadas do direito privado não interferem na legislação do consumidor. Uma coisa é o Código Civil, outra é o consumidor. Por exemplo, as regras, parágrafo 1º desse dispositivo que eu acabei de ler, o artigo 6º. As regras sobre revisão contratual previstas na Lei 8.078, CDC, e na Lei 8.245, Lei de Locações, não se sujeitam ao disposto no caput desse artigo. Isto é, uma coisa é direito civil, outra coisa são leis especiais relacionadas com o consumo. Incluiu aqui a locação também. Aqui o parágrafo 2º diz: para fins destas leis, as normas de proteção ao consumidor não se aplicam às relações contratuais subordinadas ao Código Civil, inclusive aquelas estabelecidas pelo Código Consumidor entre empresas ou empresários. Ou seja, uma coisa é a legislação do consumidor, outra é a legislação do Código Civil. E esta lei, que modificará o direito privado, deixou muito claro isso. O capítulo 5º, artigo 8º, estabelece que a devolução de produtos, chamado delivery, fica suspenso até outubro, porque é muito difícil, praticamente é muito difícil estabelecer uma recusa daquilo que foi recebido. Aqui, o artigo 8º diz: até 30 de outubro do ano de 2020, fica suspensa a aplicação do artigo 49 do CDC, que trata disso, na hipótese de entrega domiciliar delivery, dos produtos perecíveis ou de consumo imediato e medicamentos. Também estabelece no artigo 9º que até 30 de dezembro de 2020 não serão executadas ordens judiciais para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o artigo 59 da Lei 8.245. Portanto, a compreensão desta lei requer uma articulação com o que consta do artigo 59 da Lei 8.245. O artigo 9º dispõe especificamente: não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo urbano, imóveis urbanos, a que se refere o artigo 54 da Lei 8.245.
problema dos contratos agrários foi minimizado, diminuiu-se. O artigo 11 manteve o problema, mas com uma disposição menos rica. Os incisos 4º, 5º e 9º da linha B do artigo 95 da Lei 4.504 têm sua aplicação suspensa até 1º de outubro do ano 2020. Basicamente, esses são os principais pontos afetados pelo projeto. Naturalmente, há uma série de desdobramentos. Eu naturalmente, tenho procurado colher toda a literatura que se tem escrito no Brasil e fora do Brasil. Uma questão que foi suscitada disse respeito a saber se é possível invocar essa lei para alterar o esquema cristalizado numa recuperação judicial. Há um pronunciamento do professor Manuel Queiroz, que foi presidente do Tribunal de Justiça, negando essa hipótese com toda a razão, porque é uma coisa completamente... A recuperação decorre de um acordo de vontades onde terão havido impugnações e homologado pelo juiz. Então, é muito diferente de uma situação contratual propriamente dita. Esses me parecem os pontos centrais desse projeto de lei. Muito bem. Então, eu vou te fazer a última pergunta, que é a seguinte. Você comentou que o projeto tem algumas normas de natureza hermenêutica, disse que uma delas, que foi justamente aquela que você citou, já existe no ordenamento, e ela está justamente na lei, na LINDB, né, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e diz respeito à permissão ou determinação do legislador, no sentido de que aqueles que decidem, tanto o administrador quanto o juiz, devam levar em conta as consequências no mundo empírico, no mundo dos fatos da sua decisão. Então, a pergunta que eu te faço é a seguinte: teria o legislador, de certo modo, autorizado o uso de argumentos consequencialistas? Acredito que sim. E daí, o resto da pergunta seria o seguinte: esses argumentos consequencialistas, eles autorizariam uma decisão fora do ordenamento jurídico estrito sensu considerado? Quer dizer, o juiz pode se afastar da lei e da sua interpretação predominante em função de entender que uma decisão no sentido X vai causar um rombo no Estado, vai comprometer os cofres do município. Enfim, até que ponto esses argumentos consequencialistas podem ser levados em conta, principalmente no que diz respeito à figura do juiz, porque o administrador, ele decide em conformidade com a lei, mas o juiz diz o que a lei diz. É diferente, me parece, a posição de um e de outro. Bom, o que me parece, e eu vou responder essa pergunta, aparentemente com uma blague. Blague não é minha, mas é do professor Karl Lahrens, na sua obra, uma das obras gigantescas existentes na Alemanha e no mundo, Metodologia da Ciência do Direito. Ele se pergunta: o juiz cria direito? Ele diz: claro que cria, mas nós não podemos nunca falar isso. Tá certo. É por aí que eu vou. Muito bem, ótimo. A sua pergunta foi mais curta, a sua resposta foi mais curta que minha pergunta. Mas acho que é isso, viu? Mas é verdade, eu também acho. Na verdade, o juiz tem que conjugar as duas coisas de alguma maneira, né? E da sua decisão vai surgir uma norma para o sistema. Na verdade, nesses casos, é inevitável que o juiz profira decisões com certa carga normativa, né? Sobretudo numa situação dramática que nós estamos e vamos continuar vivendo por um tempo. Muito bem. Bom, eu estou muito feliz com as suas respostas. Me interessei ainda mais profundamente a respeito do conteúdo dessa lei. E o Rafael está perguntando aqui se você estaria aberto para responder algumas perguntas do público que assistiu à sua entrevista. Claro, lógico. Muito bem. Eu já escutei as minhas. Boa noite, boa noite. Boa noite já, né? Está quase escurecendo. Boa noite. Pessoal, obrigado por ter participado dessa nossa live. Eu vou colocar aqui na tela a pergunta do Dr. João Marcos Costa Monteiro, para que todo mundo consiga ver.
E a pergunta é a seguinte, não sei se vocês estão vendo aí, por que a escolha da data de 1º de outubro de 2020? Essa seria a data limite para o término da quarentena? Você tem ideia por que o legislador resolveu? Bom, na verdade, o que me parece é que essa data foi escolhida em decorrência de uma estimativa conjunta daqueles que fizeram a lei, daqueles que fizeram o anteprojeto e que foi encampada pelo Senado. Agora, saber se essa data realmente é uma estimativa, né? Acontecer é difícil. Se o drama do coronavírus exceder essa data, o que parece que não deve ocorrer, terá que haver uma prorrogação da eficácia da lei. Claro. Sem dúvida, sem dúvida. De fato é uma estimativa, né? Ninguém sabe quando que vai acabar isso e nem quando vai... Exatamente, não sabe... Eu leio tudo que sai desse negócio do coronavírus. É uma coisa louca, né? É uma coisa louca. Na verdade, ninguém nem sabe quando que vai começar a diminuir. Né? Exatamente. Os casos aqui no Brasil... Contraditórias, né? Não, muito menos por isso. Eu estou vendo aqui que no Brasil há uma tendência que está transparecendo que vão minimizar o isolamento, quando, na verdade, há outras notícias que dizem que em maio será o pico do coronavírus entre nós. Essas notícias, a meu ver, são contraditórias. Claro. Pois é, até porque tem aquele período, né, de você contrair o vírus e o aparecimento dos sintomas, se eu não me engano, de 4 a 11 dias, entendeu? Então, quer dizer, a coisa realmente pode se estender, mas também a economia não pode parar. Eu não vou entrar nesse debate aqui, senão a gente não vai acabar nunca. Há uma notícia boa, não sei se é verdadeira, né? Que depois da Coreia do Sul, é o 2º país que melhor tratou o problema no mundo. Deus queira. As estatísticas, elas são favoráveis, né? Eu me surpreendi, na verdade. Eu achei que isso aqui, né, primeiro vendo alguns países, né, importantes da Europa passando pelo caos que passou, eu realmente achei que o caos ia ser instalado aqui bem pior, né? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu aprender muita coisa com o exemplo deles lá, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, tá bom. Bom, eu vou encerrando por aqui, então, a gente já está aqui nos nossos 35 minutos, mais ou menos. Se alguém tiver mais alguma pergunta aqui para colocar... tem mais uma pergunta aqui. Opa, tem mais 2 aqui. Eu falando aqui, acabei passando batido. Então, vamos lá. Tem tempo para mais 2 aí, Vô? Claro, eu tenho. Né? Então, vamos lá. Eu não estou vendo então, a pergunta. Vamos lá. Eu vou colocar aqui na tela, aqui, só um pouquinho. A primeira é questionando, né, se essa tramitação não está um tanto lenta, eu não sei como é que está a tramitação desse projeto de lei, eu sei que é recentíssimo, né, mas pode falar. O que ocorreu é que o Senado agiu com uma rapidez e uma eficiência absolutas. No espaço de segunda a uma sexta, ou seja, mais ou menos 5 dias, foi processada a tramitação no Senado. Fizeram-se 88 emendas. Essas 88 emendas foram digeridas pela senadora Tebet, e na sexta-feira, isto é, 5 ou 6 dias depois, estava pronto o relatório dela, que, na verdade, é um relatório primoroso. Agora, na Câmara, parece que está demorando mais. Alguma colocação aí, Tereza? Não. Não? Então tá. Então vamos para a próxima, que está na tela. Professor, o artigo 22 do projeto de lei dispõe sobre a prisão do devedor de alimentos. O senhor acredita que os tribunais se posicionarão de qual maneira quanto aos devedores sem domicílio? Essa é a questão do Marcelo Leite. Na verdade, os tribunais terão que cumprir o que estiver na lei. Quer dizer, a prisão por alimentos deve ser domiciliar. Imagino que tem que cumprir a lei, né? Tá. Bom, aqui é uma pergunta mais específica, né? Deixa eu pular para uma outra aqui. Vamos ver quanto negócio estabelece financeiros. Essa aqui essa é interessante. Ó, vamos lá. Considerando que a súmula 297 do STJ estabelece que o Código de Defesa do Consumidor se aplica
as instituições financeiras, como ficam os contratos bancários e o grande volume de ações revisionais, que provavelmente vai vir a acontecer, né? Essa lei, da onerosidade excessiva dos contratos. Né? Não tratou, né? O projeto de lei não trata disso. Certo. O que tratará disso, como eu procurei referir, será o projeto de lei 1.200 deste ano de 2020. Ele deverá resolver isso, inclusive com moratória abrangente dos contratos bancários e muitos outros, água, luz, telefone, etc. Pois é, eu tenho uma notícia aqui, inclusive, de um telespectador nosso aqui, que eu não sei se não sei qual que é a fonte, mas ele está falando aqui, o Vitor Jacobi, que o senador Rodrigo Cunha retirou em caráter definitivo esse projeto de lei. É isso, né? Esse projeto é da iniciativa do senador Rodrigo Cunha. E parece que foi retirado, né? Parece que foi retirado em caráter definitivo. Deve ser uma informação recente aqui. Temos que checar as fontes também. Eu entrei no Senado faz 1 hora, não vi isso. Pode ser que tenha tirado. Depois pois é, faz 20 minutos aqui que o Vitor Jacobi postou. Se ele quiser se manifestar aqui e apontar a fonte, ele está falando que está no site do Senado. Então deve ter sido agora. Deve ter sido uma coisa recentíssima, né? Legal, legal. E o Vitor, aproveitando aqui o ensejo e a colocação dele, ele fez uma outra questão assim um pouco mais específica, mas vamos ver se a gente consegue respondê-lo. Professor, uma dúvida sobre locações. Aquelas pessoas que têm um único imóvel e utilizam a renda para pagar o aluguel do imóvel onde residem poderiam excepcionar a regra do despejo? É relativo, mas vamos lá. Eu tenho a impressão que a regra que está no projeto de lei é uma regra geral. Portanto, acho que, em princípio, não abrigaria uma solução que seria casuística. Por exemplo, a lei alemã ela regula também esse problema da locação, entre outros. E ela coloca que, se for irrazoável, essa é uma expressão muito utilizada no direito alemão, o cumprimento da obrigação não deve ser cumprido. Essa irrazoabilidade é casuística. Então, há a necessidade de um confronto com a situação do credor, porque também foi estabelecida na mesma lei que pode ser para o credor irrazoável deixar de receber. Isso tem sido objeto de muitas críticas na Alemanha. E também a solução do direito alemão, que é esse confronto da situação do devedor em locação com o credor de locação, é casuística. Portanto, criará um acesso grande ao Poder Judiciário. Acontece que o Brasil tem 8 juízes por 100 mil habitantes. A Alemanha tem 24 por 100 mil habitantes. São dados por mim conferidos há 2 ou 3 dias. Então, há uma maior disponibilidade do Judiciário para uma solução casuística. Legal. Inclusive, na próxima semana, provavelmente, nós faremos uma live justamente sobre a onerosidade excessiva dos contratos, né? Que é um tema que está super em voga e com certeza vai afetar e interessar bastante gente. Eu tenho mais uma pergunta aqui do Dr. Rodrigo Cuano, que eu vou colocar aqui na tela e depois, se ele fez um complemento, eu posso ler esse complemento aqui para vocês. Professor, qual seria a medida adequada para preservar as relações contratuais, afastando o risco de um grande volume de ações revisionais, isso, em especial, considerando o projeto 1179/2020 e o projeto de lei, coloquei aqui, e o projeto de lei 1397/2020, sendo que esse último cria um regime transitório de insolvência. Interessante, Rodrigo. Se vai ao Poder Judiciário pretendendo rever o contrato, não há solução para minimizar esse acréscimo ao sistema judiciário. Eu não vejo como eu posso pedir a revisão e estar aliviando o Poder Judiciário. Aí não tem jeito. É o que me parece. Tem uma outra questão também da doutora Paula, bem específica também, né, na questão, ela comentou aqui na questão das mensalidades escolares durante a pandemia, porque as aulas presenciais foram substituídas pelas aulas online,
Sem consulta prévia aos pais, mas isso aí é isso aí, é imprevisão, é força maior. Eu acho que essa questão claro aí... que tudo, por exemplo, o problema da revisão dos contratos, que está nos artigos 317, 478, 9 e 480, fica incólume. A única disposição que existe neste projeto é estabelecer que problemas relacionados com a inflação, mudança monetária, mudança cambial, não podem ser argumentos pré-ordenados a embasar uma ação de revisão contratual. Entendi. Então é isso, professor. Muito obrigado. Eu acho que as perguntas cessaram agora. Agradeço mais uma vez. Como? Ganhei a tarde. Nós que ganhamos e todos os ouvintes aqui, com certeza. Agradecer também a professora Tereza pela disponibilidade em conduzir aqui essa espécie de entrevista aqui que a gente fez, muito legal. A experiência está sendo muito bacana. A gente ainda não confirmou a live da semana que vem, mas assim que a gente confirmar, a gente vai divulgar nos canais do IDC, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube também, para você já acionar o lembrete aqui para quando chegar perto da live, ele te dá uma pipocadinha ali no e-mail, e assim que a gente confirmar, mas possivelmente vai ser sobre esse tema que eu falei, onerosidade excessiva dos contratos. A gente está preparando um material bem legal para vocês, além dessa live, e a gente vai divulgar assim o quanto antes, no momento oportuno, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado, professora. Obrigado, professor. Um bom resto de semana para vocês. Muito obrigado a vocês, muito obrigado aos que nos ouviram. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.